Nós já estamos de volta com o nosso programa ao vivo nesta quarta-feira, 13 de junho de 2019. Como eu disse aqui no início do programa, hoje é dia de Santo Antônio de Pádua ou também Santo Antônio de Lisboa. Pois é, no batismo recebeu outro nome. Ele nasceu num país, mas é disputado por outro, gente, como o primeiro padroeiro, viu? E é conhecido pela devoção popular como Santo Casamenteiro, mas a sua principal obra foi outra bem diferente, viu? Afinal, quem foi, o que fez e como viveu este santo tão querido na nossa Igreja Católica? Não são muitas curiosidades, né? E é o que nós vamos saber agora com o Frei Glaicon Givan Rosa, que é frade da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Frei, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Síria, paz e bem. Paz e bem. Frei, nós estamos falando de Santo Antônio e sempre que vem o nascimento de Santo Antônio, vem Santo Casamenteiro, né? Toda essa tradição que as pessoas falam sempre. Mas eu queria começar falando pelo nome. Não é esse o nome de batismo dele, né? De Santo Antônio. Isso, Santo Antônio não nasceu Antônio, ele nasceu Fernando. Fernando. O nome de batismo de Santo Antônio é Fernando. Depois, quando ele entra para a Ordem Franciscana, que se muda o nome para Antônio. Por que dessa mudança para Antônio? No começo da Ordem Franciscana, assim como em outras ordens religiosas, sempre o nome também traz um pouco da missão da pessoa, do frade, do religioso. E mudar o nome era também assumir uma nova identidade frente à missão que se descortinava. Então, até o Concílio Vaticano II, os frades ainda mudavam o seu nome para outro nome, um nome... No meio acrescentava-se Maria, em devoção à Nossa Senhora. Nossa Senhora, sim. E no final do nome era sempre referência à cidade de onde o frade vinha. Então isso também aconteceu com Santo Antônio. Aí fica Santo Antônio de Lisboa, isso, Santo Antônio de Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa. Ele era tão querido que era disputado até no nome, então, sim, né? Sim, ele nasce em Pádua, em Portugal. Mas aonde ele vai tomar mais proporção no seu apostolado missionário e na pregação é... Depois, ele nasce em Lisboa, corrigindo, em Portugal, e morre em Pádua. Em Pádua, isso. Agora, sabemos que ele é popular, é tão querido. Queria que o senhor contasse um pouco para quem está em casa da vida de Santo Antônio. Quem foi este santo, Frade? Santo Antônio nasce, então, em Portugal, de uma família muito cristã. Aos 15 anos, ele se faz cônego da Ordem de Santo Agostinho. Fez seus estudos em Coimbra, se ordenou presbítero. Mas um fato muito importante na vida de Santo Antônio foi quando ele ouve dizer de 5 frades franciscanos que vão missionários até o Marrocos e lá sofrem o martírio. Isso mexeu muito com Santo Antônio, essa questão dos frades serem martirizados. Tocou ele, né? Isso despertou em Santo Antônio o desejo de se fazer franciscano, com o desejo também de ser missionário, de ser pregador, segundo São Francisco estimulava os frades. Então, ele sai, ele deixa a Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, vai para a Ordem Franciscana e é na Ordem Franciscana que seu apostolado todo vai ser desenvolvido. Santo Antônio, em um certo momento, chega a fazer missão no Marrocos, mas por causa da sua saúde um pouco debilitada, ele volta para a Itália e em Pádua, então, ele vai desenvolver todo o seu apostolado, chegando a pregar, inclusive, no sul da França. Era a época das missões, das pregações nas cidades, então não estava restrito a uma cidade só. Então ele sai fazendo pregações, vai para o sul da França, Itália, aquela região toda, ele faz. Conhecidíssimo por suas pregações, por seus sermões, por sua capacidade de falar do Evangelho. Ele tinha um conhecimento muito grande, tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento. Nós podemos falar que essa era a principal característica desse santo, ou uma das principais, né, importante para ele, tanto para a igreja, que é essa de pregador, de evangelizador? Santo Antônio fica muito conhecido como pregador, né? Depois ele recebe o epiteto de doutor evangélico, por causa de seu conhecimento do Evangelho. Mas toda a vida de Santo Antônio, assim como é muito bem fundada na espiritualidade franciscana, ela tem esse movimento de pregação e ajuda aos pobres, né? Por isso que a gente conhece até hoje dos pães de Santo Antônio. Os pães de Santo Antônio. Dessa ajuda dos pobres, desse cuidado com os outros, né? Quando São Francisco diz para os frades pregarem, ele diz que primeiro se pregue com a vida.
E aí depois, se for preciso, com as palavras. E Santo Antônio viveu muito bem isso. Essa pregação com as palavras, mas essa pregação também com a vida, com o testemunho franciscano de amor ao Evangelho. E de exemplos também, De exemplos também, sim. Muitas pessoas, tanto da sua época, quanto até nós hoje, ao nos aproximarmos de Santo Antônio com a nossa devoção, não é só para alcançar o milagre, mas é para ser exemplo de vida evangélica para nós, um exemplo de cristão, um exemplo de participante na comunidade. Agora, você falava da questão da saúde de Santo Antônio, né? Ele morreu cedo, né? Ele morreu cedo e morre em Pádua, no convento dos frades em Pádua. Que idade ele tinha? Mais ou menos uns 40 45 anos que ele tinha na época. Para a época também já era uma expectativa de vida grande, decorrente ao período que ele vive. Mas nesse tempo todo ele viveu muito intensamente todos esses anos. Aí ele acaba morrendo em Pádua, onde ele é sepultado e onde é construída a basílica dele. Construída a basílica que recebe fiéis do mundo inteiro, Sim, né? recebe fiéis do mundo todo. A basílica está custodiada pelos frades conventuais em Pádua. Tem os restos mortais dele lá, os ossos, Nós temos imagens, gente? Vamos pedir Basílica de Pádua, vou pedir para o pessoal colocar a imagem. Basílica de Santo Antônio em Pádua, dessa basílica, né, que nós estamos falando. Isso, é aí que estão as relíquias de Santo Antônio, que é do lado do convento, onde ele viveu um tempo e onde ele morreu. Esse é o interior da basílica, né? Uhum. E essa Basílica de Santo Antônio, lá em Pádua, é visitada aí por pessoas do mundo inteiro, né? Sim, sim. Como Santo Antônio é um santo muito popular em todo o mundo, a Basílica recebe visitas anualmente de muitos peregrinos. E aqui a gente já tem da Igreja de Santo Antônio lá em Lisboa, Lá em né? Lisboa. Que também, aí a fachada dessa igreja, né, lá em Lisboa, também recebe muitos fiéis, né, muitos devotos de Santo Antônio. Frei, e as obras de Santo Antônio? Queria que o senhor contasse um pouco para a gente quais foram as principais obras dele. A gente conhece muito Santo Antônio como santo casamenteiro, né? Pois é, uma tradição que foi passando de geração para surge uma geração, tradição, né? Uma certa devoção, mas não se tem uma afirmação categórica para isso. Isso surge muito da experiência do povo na devoção a Santo Antônio. Mas as obras dele em vida, além das grandes pregações, dos grandes sermões, naquela etapa dessa transmissão do Evangelho para o povo, tanto para os grandes da sociedade quanto para as pessoas mais pobres possíveis, a gente vê também que tudo isso é muito ligado com a questão da caridade, com a questão de cuidado com o próximo. Atenção com o outro, atenção, né? Com o outro, atenção com os mais próximos, fazer esse jogo no meio de campo entre os ricos e os pobres, para que haja uma certa divisão dos bens, para que ninguém passe necessidade, né? Então a gente conhece muito os pães de Santo Antônio, que é decorrente a essa devoção de cuidado dos pobres. A gente conhece algumas versões da história do santo casamenteiro, que ele ajuda os jovens enamorados a se casarem, na época que tinha que se pagar o dote. Então, ele ajuda, inclusive, com o dote. Então, essa questão da pregação, mas enraizada numa vida completamente evangélica de ajuda ao próximo. De caridade, né? Todas as devoções, de alguma forma, estão enraizadas ali na caridade, né? Sim, porque o santo não fica, de uma certa forma, fechado em si mesmo, né? A dinâmica do evangelho leva para uma dinâmica de caridade. Agora, há também distribuição de pães, né, no dia de Santo Antônio. Como que surgiu essa tradição? Sim, é interessante porque nós temos as missas de Santo Antônio geralmente às terças-feiras, né? Conta a história que Santo Antônio morre na sexta-feira, só que por causa dessa disputa entre as cidades para o seu corpo, para o seu sepultamento, ele vai ser enterrado só na terça-feira. Então, as terças-feiras são dedicadas a Santo Antônio nas nossas igrejas. E essa tradição das bênçãos dos pães surge de uma senhora muito devota que faz uma promessa a Santo Antônio. E, alcançando essa promessa, ela começa a distribuir pães em sinal de caridade também. E aí surgiu o costume de abençoar os pães de Santo Antônio e distribuí-lo às pessoas. E o nosso povo, muito sábio e muito devoto, traz com muita reverência os pães de Santo Antônio, né? Às terças-feiras, na casa. Alguns, inclusive, guardam o pão na lata de mantimento
para ter fartura. Então, isso vem carregado de uma devoção e de uma reverência a Santo Antônio. E é muito bacana, né? Muitas pessoas já preparam esse pão exatamente para essa bênção especial, Sim. né? Agora, de que forma ele contribuiu para o desenvolvimento da espiritualidade franciscana, Frei? Assim como nós temos outras belas expressões da espiritualidade franciscana, né, como o próprio Francisco, com Clara, com tantos santos ao longo da história da família franciscana, essa proximidade de Santo Antônio ao povo e o dom da pregação fez que ele se tornasse muito conhecido. E Santo Antônio não prega outra coisa senão o Evangelho. Toda a pregação de Santo Antônio é uma pregação evangélica, é uma pregação fortemente marcada pelo Evangelho. E por causa dessa questão popular de Santo Antônio, então é impossível desvincularmos a devoção ao segmento do Evangelho. Então a grande contribuição da devoção de Santo Antônio é estar cada vez mais atento à escuta do Evangelho e à prática do Evangelho. E aprendizado que fica para a Sim. gente hoje, né? Sim. Para além das devoções, para além das promessas, para além dos votos, o convite de Santo Antônio é sempre esse, voltar ao Evangelho. E isso é a mais grande e mais bela expressão do franciscanismo. Francisco, quando escreve a sua regra para os frades, ele diz: a nossa regra e a nossa vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Antônio incorpora, encarna e transmite isso muito bem. Foi exemplo disso, muito bem, né? Sim. Isso também é um dos fatores que a gente pode explicar toda essa popularidade. Ele é considerado um dos santos mais populares da Igreja Católica, né? Um dos mais... Em torno de Santo Antônio gira muitas peculiaridades. Na história da Igreja também foi o santo canonizado com um processo de canonização mais curto da história. 11 meses após a sua morte, Santo Antônio já estava sendo canonizado, né, pela Igreja. E essa questão da simplicidade de Santo Antônio e a proximidade do povo fez que o povo se achegasse muito a ele, tivesse com ele muita devoção e muito carinho. Nós que somos um país de colonização portuguesa, desde o início da colonização, eles trazem essa devoção a Santo Antônio. E nós também, do nosso povo, nós cultivamos essa devoção. Por isso da grande popularidade de Santo Antônio. Bom, o senhor explicou muito bem no início, por questões de saúde dele, ele foi para a Itália, né? E foi lá que ele conheceu São Francisco. Que informações que a gente tem desse encontro dos dois? Quando Antônio volta para a Itália, ele participa de um capítulo dos frades todos, chamado Capítulo das Esteiras. Todos os frades se reuniram nesse capítulo com Francisco. Então é muito possível, ainda que não tenha relato hagiográfico desse momento, mas é muito possível que nesse momento Antônio se encontra com Francisco. E o desejo de Santo Antônio, de Frei Antônio, era ensinar a teologia para os irmãos. E então pede-se para São Francisco a autorização do ensino da teologia para os irmãos. E São Francisco concede essa autorização, mas desde que não se perca o espírito da oração e da devoção. No entanto, é que nós conservamos um escrito de São Francisco a Santo Antônio, aprovando Frei Antônio a ensinar a teologia para os irmãos, mas desde que não extinga esse espírito de oração e devoção. Assim, Santo Antônio foi o primeiro professor de teologia entre os frades. Queria que o senhor falasse um pouco dos frades capuchinhos, contasse para quem está em casa como é que é o trabalho, um pouco da história dos frades capuchinhos, Frei. Quando nós falamos, então, da família franciscana, a grande família franciscana espalhada pelo mundo, nós temos 3 ordens principais que São Francisco funda. A primeira ordem dos frades, a segunda ordem com as irmãs das Clarissas e a terceira ordem dos leigos. A ordem dos frades, ao longo da história, se dividiu em 3. Os frades menores conventuais e os frades menores capuchinhos. Em 1528 surge um movimento dentro da Ordem da Observância de volta às fontes do franciscanismo, o que depois vai ficar conhecido como um movimento de reforma capuchinha. Os frades capuchinhos surgem, então, como uma volta ao espírito da regra franciscana de simplicidade, de vida eremítica, de cuidado com as pessoas e de intensa vida de oração. Então, isso vai trazer as identidades dos capuchinhos. E os capuchinhos vão ser conhecidos ao longo de toda a história como os frades do povo,
os frades que estão próximos daqueles, né, no começo da história, dos doentes, dos hospitais. Do povo devido a essa proximidade direta mesmo, esse contato direto com o povo. Isso. Eles viviam nos eremitérios, em grande vida de oração, mas eles saíam dos eremitérios para extravasar a oração em ação de caridade para o povo. E isso foi caindo nos bons gostos do povo, o povo foi acolhendo e os frades foram desenvolvendo cada vez mais seu apostolado. Os capuchinhos chegaram no Brasil, no Nordeste, mais ou menos em 1612, mas anos depois, já no século XVIII, nós já temos relatos de capuchinhos em Minas Gerais. Os missionários vieram para Minas Gerais, missionários italianos, na época chamados ambulantes. Eles vinham para pregar missões. Então andavam, saíam do Rio de Janeiro com um destino para a missão. Só que nesse caminho eles pregavam missões em todas as cidades. Então eles saem da Prefeitura Apostólica do Rio de Janeiro e vão pregar as missões. E essas missões, é bonito perceber isso, que não é só uma missão sacramental de desobrígio. Vai além. Vai além. Ela se reflete também nas obras de caridade nas cidades. Então, construção de hospital, de escola, de orfanatos, de asilos, de pontes, de cemitérios. Uma atuação bem forte ali na sociedade, sim, né? Além de religiosa, social. Tem esses dois lados da missão capuchinha. Nós temos um exemplo muito bonito, que é Frei Luís de Ravenna, que foi um missionário ambulante, que morou muito tempo na Serra da Piedade, por isso que para nós, capuchinhos mineiros, a Serra da Piedade tem um valor importante na nossa história. E aquele lugar incrível mesmo, né? Nossa Senhora da Piedade é padroeira da nossa província capuchinha mineira, então nós temos um carinho muito grande com a Serra, porque logo no início, um frade passou por ali, o frade viveu ali entre as rochas como eremita na ermida da padroeira. E aí, em 1936, chegam os frades de Messina, na Itália, para Minas Gerais, para implantar a ordem capuchinha. Então, ao longo desses mais de 80 anos de história da chegada dos frades, eles foram se dispersando por Minas. Temos casas, temos fraternidades em quase todas as regiões do estado. Hoje nós estamos presentes em 9 cidades de Minas Gerais. 9 cidades. Mas temos frades no Brasil todo, inteiro, né? Somos em torno de 12 mil capuchinhos no mundo. E aqui em Minas Gerais a gente desenvolve os trabalhos de apostolado, de cuidado de obras sociais, de cuidados sociais, os trabalhos sacramentais, acolhidas. Aqui em Belo Horizonte, eu queria que o senhor falasse um pouco mais aqui na capital mineira. Quais são as principais ações? Como que se dá a atuação de vocês aqui? Em Belo Horizonte nós chegamos em 1939 e assumimos uma paróquia na então periferia da capital, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Hoje o bairro da Pompeia é muito próximo do grande centro da cidade, mas na época era bem afastado. Quando os frades chegam, eles percebem uma realidade totalmente carente e ali vão desenvolvendo a missão pelo viés religioso e social. E social também. Ao longo desse tempo todo, que eles construíram a igreja, construíram um convento com a ajuda do povo e trabalhando na construção, no serviço braçal. Ajudaram também, né? Sim. Eles desenvolveram também algumas ações ao longo do tempo, ações sociais. Então, no início, abriu-se um lactário, abriu-se um posto médico. O nosso convento da Pompeia já foi um hospital e agora voltou a ser convento depois de um tempo. Uma parte do nosso convento era hospital para atender a demanda do bairro. Temos as obras sociais, nós temos cursos profissionalizantes. Nós estamos com curso de cuidador de idosos, de idiomas e abrindo mais cursos para isso. Além do atendimento na paróquia. Né? Também, a paróquia é confiada à fraternidade. Então, temos os frades. Hoje somos 25 frades na fraternidade de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Temos os frades mais velhos, idosos, que nós cuidamos deles. Temos a formação de filosofia e teologia também aqui. Temos outros frades estudando fisioterapia, música, tecnologia da informação. E aqui em Belo Horizonte, além desses trabalhos sociais, a gente desenvolve trabalho religioso, de atenção à paróquia, às comunidades, de formação. E o nosso convento também é muito conhecido como um lugar para confissão. Os capuchinhos têm também nessa sua história, nessa sua tradição, e grandes exemplos disso são Pio de Pietrelcina, São Leopoldo E as pessoas Mandi. buscam muito, né? As pessoas buscam o nosso convento para confissão. Então, sempre tem um frade disponível para atender as pessoas em confissão. Tá certo. Qual é o endereço aqui em Belo Horizonte, Frei? Lá no bairro Pompeia, Rua Iara 171. Rua Iara 171.
Frei, muito obrigada pela disponibilidade em vir aqui conversar conosco, falar de um santo tão querido, tão popular, tão especial para a igreja, né, que é Santo Antônio, para falar um pouco da história de vocês também. Tenham um bom dia. Bom dia, paz e bem. Paz e bem. Você aí de casa continue conosco, viu? Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos já, não saia daí.